Ok. Queridos, a graça e a paz, espero encontrar todos na santa paz de Cristo. Venho por meio deste pequeno vídeo trazer mais uma vez uma reflexão aos nossos corações. Como todos sabem, ou pelo menos aqueles que na igreja nos acompanham, sabem que nós estamos há mais de um ano em uma exposição da carta do apóstolo João, o Evangelho segundo João, e há mais de um ano estamos debatendo, estamos estudando esse Evangelho, mas nesses pequenos vídeos que nós fazemos, no qual você pode se inscrever no canal e pode acompanhar outros que ali já estão, nós buscamos abordar temas diferentes neste momento em que estamos de alguma maneira de quarentena, estamos de alguma maneira isolados, e ali no canal você vai ter mensagens de Renato Guimarães, a minha, do presbítero Wellington, ali de Bezerros, a qual você pode ser edificado também. Você pode compartilhar com os seus amigos, com os seus familiares, e você pode ser edificado ao mesmo tempo. Então, não seria diferente nesta tarde em trazer uma reflexão também saindo um pouco daquilo que temos feito na igreja, do Evangelho segundo João, repito. E hoje nós iremos compartilhar uma palavra aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. E como sempre, vou logo avisando que não é a minha intenção trazer uma exposição detalhada daquilo que irei ler, mas tiraremos alguns princípios e algumas verdades daqui para que a gente possa crescermos mutuamente e crescermos como igreja em Jesus. E no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele escreve o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Pois bem, queridos, que o Senhor nos abençoe com esta mensagem. Eu quero iniciar dizendo que nós iremos, de uma maneira não muito detalhada, falarmos sobre crescimento, sobre vitalidade espiritual. Nós sabemos que a igreja, de uma maneira geral, ela é uma igreja que precisa ser melhorada, é uma igreja que precisa se deixar ser trabalhada. E o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, ele tem esta preocupação, evidentemente, como pastor, como teólogo, como um missionário da Igreja de Deus. Ele tem essa preocupação. E para a vergonha da Igreja de Corinto, o que ele escreve é deprimente, é triste, porque ele poderia escrever essas palavras de uma maneira diferente, mas não dava para escrever, ou ele então seria mentiroso. Aquela igreja, ela estava estagnada. Aquela igreja, ela não havia crescido espiritualmente como deve ser a igreja de Cristo. E parece uma incoerência quando ele, no versículo 1, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, né? E sim como a carnais, como crianças em Cristo. Parece uma incoerência quando eu digo assim, porque quando ele abre no capítulo 1, ele se refere àquela igreja, evidentemente como deve ser referido, como a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser de santos. Em outras palavras, aquela era a igreja de Deus.
Aquela era uma igreja chamada para ser santo, mas como nós sabemos, a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Havia muitos pecados e vícios que eles não haviam deixado. Por isso também a estagnação, ou a estagnação por viver em tudo isso ainda, não é? E eu fico olhando para o versículo 1, ver Paulo chamando aqueles crentes não de espirituais, mas de carnais, ainda de criança. Evidentemente que quando nós falamos em crianças, nós iremos abordar mais um pouco adiante, quando nós falamos de crianças, nós sabemos que todo crente em Cristo, no começo da sua caminhada, é uma criança, porque ele passa por um processo de novo nascimento. E o que é o novo nascimento? É tornar-se uma criança no reino de Deus, mas não para ficar como criança ou para mais andar caminhando com as mesmas coisas, né? E não sem atingir um nível espiritual mais alto, ou a perfeita varonilidade, como o próprio Paulo vai abordar nas suas cartas, mas para crescer, sair. Deixar. No versículo 2, ele nos ajuda, ele nos mostra como isso acontece, porque ele diz assim, ó, leite vos dei a beber, complementando, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíais suportá-lo. Tudo bem, quando aquela igreja era uma igreja nova, quando aqueles crentes eram crentes novos, tudo bem, ele precisava pregar a palavra do Senhor de uma maneira que eles pudessem suportar, que eles pudessem melhorar. E o que Paulo diz, mais uma vez, é que o problema não está na questão de ser uma criança em Jesus Cristo, mas em permanecer sendo esta, né? Sem um crescimento estagnado, sem vitalidade espiritual, sem esse crescimento espiritual. Porque diz, leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podia suportar, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Não é? Então é triste, é lamentável para uma igreja ter que ouvir uma verdade como essa, mas ela precisava ouvir estas verdades de que ela era criança, de que ela era carnal, apesar de ser a igreja de Cristo, apesar de serem sido chamados para serem santos, não é? Mas o pecado ainda estava ali. A estagnação, essa falta de crescimento e vitalidade espiritual ainda era presente naquela igreja, eles não haviam se desenvolvido. E essa é a grande questão. No versículo 3, ele diz, porque aí vai dar o seu argumento, porque eles são carnais, porque eles são crianças. Ele vai dizer, ó, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ele coloca o argumento dele. Na realidade, aqui no versículo 3, Paulo também está abordando um tema que ele já havia abordado no capítulo 1, a partir do versículo 10 até o 17, de que havia uma falta de unidade. Aquela era uma igreja que ela não pensava unissono, não compartilhava das mesmas ideias, havia partidarismo, não havia uma unidade naquela igreja. E esse é o problema que vai se repetir na carta, porque Paulo vai abordar de maneira muito direta essa questão de contendas, de dissensões, de partidarismo, dessa falta de unidade. Paulo vai dizer, por exemplo, no capítulo 6, que aquela igreja, por ser uma igreja carnal e criança, quando eles tinham demandas entre eles próprios, como uma causa de justiça, mas uma causa que a própria igreja poderia julgar, estes procuravam os tribunais terrenos, a ponto de se colocarem diante dos ímpios para que tivesse suas causas julgadas, causas estas que dava para a própria igreja, se houvesse um sábio nela ali, trabalhar com aquela igreja. Quando, por exemplo, nós lemos os capítulos 11, 12 e 13, se você prestar atenção, ele está falando de unidade, ele está falando dessas questões de igreja, uma igreja que está se desenvolvendo, crescendo espiritualmente, tem uma vitalidade espiritual. Não vai acontecer o que estava acontecendo em Corinto, não é? Capítulo 6, eles levam as suas demandas para os tribunais terrenos. Capítulo 11, por exemplo, quando Paulo vai falar da Santa Ceia do Senhor, ele vai dizer ali claramente que não havia comunhão naquela igreja. Na hora da Santa Ceia, alguns se alimentavam primeiro, outros eram esquecidos, não havia uma comunhão entre aquela igreja.
Então, e isso é um reflexo dessa falta de maturidade, dessa falta de crescimento, dessa falta de vitalidade espiritual, de crescimento espiritual. O capítulo 12, o apóstolo Paulo vai abordar e fala da importância dessa organização orgânica da igreja como um corpo, aonde ouvido, olhos, mãos, pés não são melhores do que os outros, mas cada um tem sua parte fundamental no corpo. E quando você lê o capítulo 13, ainda de Coríntios, aí você, o capítulo que fala sobre a supremacia do amor, vemos que o contexto é o mesmo. Nós usamos o capítulo 13 de Coríntios para casamento, para declarações de amor, mas a realidade é que o capítulo 13 de Coríntios vai se encaixar perfeitamente na falta de unidade, nessa quebra do vínculo da unidade, que era o que estava acontecendo com essa igreja. Isso os tornava carnais, isso os tornava como que crianças, porque eles não conheciam a lei do amor e não praticavam isso da maneira correta, da maneira ajustada, mas enfim, é só uma pequena colocação aqui do versículo 3 que eu queria trazer para vocês. No demais ele vai dizer assim no versículo 4, quando pois alguém diz eu sou de Paulo e outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Esse é ainda o tema abordado no capítulo 1 sobre essa questão da unidade, quando ele vai falar sobre a exortação à unidade, no capítulo 1, versículo do 10 ao versículo 17. É uma pena que uma igreja esteja dividida pelos homens, com uma visão, isso chega a ser idolatria, quando nós temos esse tipo de comportamento. Isso é um comportamento de quem não cresceu, de quem não conhece ainda Deus como deve ser conhecido, enfim, porque haviam essas divisões. E Paulo, ele categoricamente diz quem é Apolo, não é? Versículo 5, ou quem é Paulo, ou seja, os homens não são nada, Cristo é tudo, não é? A cruz é tudo, Cristo, Jesus é tudo, e não os homens, não é? Porque ele vai dizer, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Toda a nossa atenção deve ser dada a Deus que nos deu esse crescimento e não aos homens. Quem é o pastor Cícero? Ou quem são os outros pastores? Nada são, mas Deus é tudo, porque é este Deus que dá o crescimento. O versículo 7 ele diz, de modo que nenhum que planta é alguma coisa, nenhum que rega, mas Deus que dá o crescimento. A Ele seja a glória, para Ele seja voltado os nossos olhares. Eu não sei se vocês lembram, evidentemente que provavelmente você já deve ter lido no Monte da Transfiguração, quando Pedro, Tiago e João são levados pelo Senhor ali para o Monte Tabor, chamado Monte da Transfiguração, aonde em uma visão celeste o céu desce ali, o mundo de Deus desce ali, e as próprias vestes de Jesus elas são transformadas, elas ficam resplandecentes, como nem branco na terra existia. E ali diz as escrituras que eles veem Elias e Moisés. E eles chegam a cogitar na ideia de armar 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. O que eu acho interessante nessa cena é que depois daquela visão, o céu se abre, Deus fala com aqueles discípulos, ó, esse é o meu filho, a ele eu vi. Automaticamente, de repente, a visão cessa. Não é? A visão cessa, ficando apenas Jesus, porque é esse que deve ficar diante de nós, não os homens. Não os homens. Vivemos uma época em que os homens, as estrelas, elas fazem parte da nossa vida e da vida da igreja. Não pode, isso é idolatria. Isso é uma idolatria, isso é tomar o posto que é de Deus nas nossas vidas. Então não podemos agir dessa maneira. Uma igreja que tem uma vitalidade espiritual, que tem um crescimento espiritual, ela não age desta maneira. No versículo 8 ele diz, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Queridos, eu agora cheguei no ponto que eu queria abordar mais diretamente e não irei me prolongar nesta tarde. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, aqui nesses versículos, no capítulo 3 que nós estamos vendo, dos versos 1 ao 9, ele traz a sua fala mediante 3 ilustrações interessantes. Ele fala da criança, no versículo 1, e no versículo 9, ele fala da lavoura de Deus e do edifício de Deus.
E se nós prestarmos atenção nisso, isso fala-se de processo, isso fala-se de crescimento, porque crianças, lavouras e edifícios precisam de base, precisam de ambientes propícios, precisam de cuidados. Esta é a palavra. Se você vai criar uma criança, por exemplo, a criança precisa ser alimentada, precisa de toque, de amor. Então é preciso formar um ambiente saudável para que esta criança possa crescer e tornar-se um adulto. Toda criança em Cristo, você que é novo convertido, você que caminha com Cristo há pouco tempo e é um novo convertido, você precisa crescer, você precisa se desenvolver, você não pode permanecer para sempre querer se alimentar da palavra de Deus ou permitir que a palavra de Deus entre no seu coração, apenas aquelas palavras que lhe agradam. Não, você precisa aprender a ouvir o que é necessário. Sabe por quê? Porque isso é deixar de ser criança. Isso é de alguma maneira crescer. E um crescimento é vital neste aspecto. A igreja de Cristo, em sua maioria, ela encontra-se estagnada. Não há um crescimento, um desenvolvimento espiritual. Não é? Essa vitalidade espiritual ela é coisa rara entre os cristãos de hoje em dia. E, portanto, é preciso um posicionamento. Você precisa, um novo convertido, ele precisa, evidentemente, mudar de hábitos, mudar de amizades, mudar de locais que interfiram no seu crescimento espiritual. E evidentemente que essa é uma palavra que serve para aqueles crentes mais velhos, mas que ainda são crianças, como a igreja de Corinto. Porque o termo criança aqui pode ser aplicado a um crente velho também, como Paulo está aplicando naquela igreja. Não é? Os mesmos hábitos, os mesmos pecados, os mesmos lugares, a mesma forma de agir com esposa, filhos e sociedade. Então isso precisa mudar. E isso é criancice. Isso é carnalidade. E isso não pode existir na igreja de Deus. E você não pode e nem deve ser assim. Por quê? Porque você é lavoura de Deus. E lavoura, nesse aspecto, também precisa de cuidado. E o que seriam esses cuidados? É tirar as ervas daninhas, é limpar o que é preciso, é preparar o terreno. Um lavrador não espera que da noite para o dia o milho, o feijão e as outras hortaliças cresçam sem que ele plante, sem que ele pode, sem que ele agoe, sem que ele limpe, de maneira nenhuma. Nós somos lavouras de Deus e precisamos, ao mesmo tempo, nos deixar ser limpados pela palavra de Deus, lavados pela palavra de Deus, pela ação do Espírito de Deus na nossa vida, e precisamos também buscar estas melhorias, ser disciplinados nos devocionais. Em quantos crentes, a maioria dos crentes evangélicos, a maioria dos crentes não leem as Escrituras continuamente, elas não oram continuamente. O único contato que a maioria dos crentes tem, por exemplo, é exatamente na igreja, de 8 em 8 dias, e olhe lá, e olhe lá. E eu me pergunto, e nos tempos de pandemia como nós estamos vivendo, em que você está em casa, o que você tem feito, não é? Como você tem agido? Se você não buscar melhorar essa concepção, se você não conseguir enxergar-se como alguém que necessita de Deus, necessita de sua palavra, necessita ter um contato com oração, com tempo de qualidade, com disciplina, então você ainda não compreendeu o que é ser um cristão. Você não vai deixar de ser criança, você não vai deixar de ser carnal. Você é a lavoura de Deus, você precisa limpar, você precisa se deixar podar, você precisa se deixar cuidar, porque isso é importante, isso é necessário. Na realidade é vital, ou então você vai estagnar, ou pior, atrofiar e acabar morrendo. É isso que você quer para a sua vida? Eu acredito que não, não é? E por fim, outra parte do processo é que Paulo diz que somos edifício de Deus. Não é? Ele, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Criança, lavoura, edifício, processos, ambiente propícios para crescimento, para desenvolvimento, vitalidade espiritual. Um edifício ele não começa de cima para baixo, começa da base. Prepara-se um terreno, parte-se estaca,
planta ferro e se constrói, não é? E o que eu acho incrível em tudo isso é que Paulo não diz apenas que nós somos um edifício, mas ele diz que nós somos o edifício de Deus, de Deus. Deus, ele nos criou, Deus nos formou, ele nos construiu, vamos usar esse termo, uma vez que estamos falando de edifício. Nos perdemos na queda, ele nos resgata, nos compra mais uma vez pelo sangue do seu Filho Jesus, nos redime, ele nos redimiu. Para o quê? Para sermos o seu edifício, para sermos a sua morada. Mas como seremos morada de Deus se somos carnais? Se continuamos como criança melando e sujando tudo? Se como uma lavoura mal cuidada deixamos as ervas daninhas ali crescerem? Como seremos edifício de Deus? Como seremos morada de Deus nesse aspecto? Deus é santo. E ele também. E é preciso também um ambiente propício. Para que uma criança cresça saudável, ela precisa de um ambiente propício. Para que uma lavoura se desenvolva em um processo contínuo, vitalício, de vitalidade, ambiente propício. Morada de Deus, ambiente propício. Você precisa se deixar cuidar. Então, eu queria aqui trazer e compartilhar com você esta reflexão. Medite nela. Não seja criança para sempre. Você é a lavoura de Deus, é edifício de Deus. E você precisa, mediante um processo, crescer. Vitalidade espiritual, crescimento espiritual. Para o seu bem, para o bem da igreja que você faz parte. Para o bem da sociedade ao qual você está inserido. E para, principalmente, para a glória de Deus Pai. Para que você seja um diferencial nesta geração ao qual nós vivemos. Aqui eu deixo essa mensagem e peço que Deus, por meio do seu Espírito, inflame o seu coração e meditando sobre ela, busque se ajustar. Busque se ajustar. Aproveite esse momento de quarentena, esse momento de distanciamento social, este momento em que fomos privados, exatamente privados de estarmos na igreja por conta de um inimigo invisível e por conta de decretos também, evidentemente. Mas tomem cuidado e busquem a Deus. Sejam disciplinados. Não permita que as ervas daninhas, ou mesmo que esse edifício de Deus, que é você, não tenha um processo, um crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe nestes dias e que Ele abençoe sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Amém.